O ar de abril de 1945 estava pesado com o fim da guerra. Mas quando os portões dos campos de concentração nazistas se abriram, o que os soldados aliados encontraram não era uma prisão. Era uma fábrica de morte em pleno funcionamento. Corpos empilhados como lenha, crematórios ainda quentes e sobreviventes reduzidos a pouco mais que pele e ossos. Contudo, o capítulo mais brutal daquele dia não havia sido escrito antes da chegada deles. Estava prestes a acontecer. A justiça não viria de um tribunal, mas das próprias mãos daqueles que sobreviveram. Sem ordens, sem julgamentos, sem limites, a fúria contida por anos finalmente explodiu sobre os guardas nazistas. Alguns foram alinhados e fuzilados, outros espancados até a morte pela multidão. Muitos membros da SS e capos morreram naquele mesmo dia, em silêncio, sem registro e sem misericórdia. Os soldados americanos, testemunhas de tudo, muitas vezes apenas desviavam o olhar. Em alguns casos, eles ajudaram. Em outros, simplesmente não intervieram. De Dachau a Buchenwald e Bergen-Belsen, cada campo libertado se tornava também o palco de uma justiça extraoficial, um capítulo da história que quase nunca é contado. As razões que levaram a essas execuções e o motivo pelo qual foram silenciadas por décadas revelam uma verdade ainda mais sombria sobre o que acontece quando o inferno finalmente abre suas portas. Na primavera de 1945, enquanto o Terceiro Reich desmoronava, as forças aliadas avançavam para o coração da Alemanha. O que eles estavam prestes a encontrar mudaria não apenas o significado moral da guerra, mas a própria percepção da humanidade sobre os abismos de sua crueldade. No dia 29 de abril, unidades do 7º Exército Americano se aproximavam da cidade bávara de Dachau. O que parecia ser apenas mais um campo de prisioneiros, logo revelaria uma dimensão de barbárie sem precedentes. Antes mesmo de alcançar a entrada principal, os soldados encontraram um trem de carga parado em um desvio. Dentro, empilhados como mercadoria abandonada, jaziam cerca de 2.000 corpos em avançado estado de decomposição. A cena, imóvel mas eloquente, paralisou até mesmo veteranos que haviam lutado por 500 dias através da Europa. O impacto não foi apenas visual. O cheiro, denso e adocicado, impregnou seus uniformes, sua pele, sua memória. Era uma presença que não podia ser ignorada nem imediatamente compreendida. O que se seguiu não foi uma batalha, mas uma travessia para o inexplicável. Ao adentrar o campo, as tropas americanas depararam-se com figuras humanas despojadas de toda dignidade física. Homens esqueléticos, envoltos em farrapos listrados, avançavam com dificuldade, arrastando os pés em direção àqueles que, naquele momento, encarnavam a promessa improvável da vida. Muitos pesavam menos de 40 quilos, alguns não conseguiam se manter de pé, outros desabavam antes de conseguir pronunciar uma palavra. Em um canto do campo, 3 figuras erguiam uma bandeira branca. Um oficial da Cruz Vermelha Suíça, junto a 2 membros da SS, declarou a rendição formal do complexo. Lá dentro, mais de 30.000 prisioneiros sobreviviam em condições de fome, doença e superlotação. Os alojamentos, projetados para algumas centenas, continham agora mais de 1.000 pessoas cada. Do lado de fora, entre os edifícios, jaziam os corpos daqueles que não conseguiram resistir até o último dia. Os soldados descobriram câmaras de tortura, salas repletas de cadáveres e crematórios ainda mornos. Alguns corpos estavam mortos há poucas horas, outros em avançado estado de putrefação. A estrutura, funcional e ordenada, revelava uma lógica perversa, onde cada canto fora projetado para otimizar a desumanização e a exclusão sistemática de qualquer esperança. A doutrina militar havia preparado aqueles homens para enfrentar exércitos inimigos, não para encontrar evidências de um extermínio industrializado. A linha entre inimigo rendido e perpetrador de crimes tornou-se turva. As emoções flutuavam entre o estupor, a fúria e uma paralisia moral sem precedentes. Cenas semelhantes se repetiam em múltiplos pontos do mapa.
Em Bergen-Belsen, forças britânicas encontraram 60.000 prisioneiros vivendo entre milhares de corpos. Em Auschwitz, tropas soviéticas descobriram armazéns repletos de cabelos humanos, próteses dentárias e sapatos de criança. Em Buchenwald, os americanos encontraram mais de 20.000 sobreviventes, incluindo centenas de crianças. Diante do inquestionável, a reação aliada não foi apenas militar. O general Eisenhower, ao visitar o campo de Ohrdruf semanas antes, ordenou a documentação sistemática de tudo o que fosse encontrado. Fotografias, filmes, testemunhos, não por estratégia, mas por uma profunda consciência histórica. Ele compreendeu que um dia o horror seria questionado por aqueles que não o viveram. Para os prisioneiros, a libertação foi uma ruptura emocional profunda, onde alegria, alívio, confusão e fúria convergiam em um momento que não podia ser classificado em termos convencionais. A inversão de poder foi súbita. Aqueles que haviam sido onipotentes, os guardas da SS e os capos colaboradores, viram-se subitamente no mesmo nível de suas vítimas. Alguns tentaram fugir, outros se disfarçaram de prisioneiros, mas nada podia apagar seus rostos ou a memória que os outros tinham de seus atos. A libertação trouxe consigo uma transição sem manual. A doutrina militar não oferecia instruções sobre como agir diante de um crime em massa fora do campo de batalha. As normas da guerra tradicional não se aplicavam a um inimigo que havia violado todos os princípios de humanidade. Nesse vácuo legal e moral, emergiram respostas humanas complexas. Alguns soldados tentaram manter a disciplina. Outros, em silêncio, permitiram que certos atos ocorressem sem intervir. A justiça formal ainda não existia naquele cenário. O que existia era uma necessidade desesperada de quebrar o ciclo de impotência que definira a vida dos prisioneiros. Os primeiros relatórios oficiais minimizaram esses episódios com o foco compreensivelmente voltado para a documentação do horror nazista. Mas nas sombras da libertação, decisões éticas tão difíceis quanto o próprio ato de resistir no confinamento estavam sendo tomadas. A libertação de Dachau não foi um simples resgate, mas uma colisão frontal entre o idealismo de uma guerra justa e a realidade brutal do que essa guerra buscava deter. Foi um momento de revelação sem consolo. Ali, os soldados não apenas encontraram vítimas, eles também encararam sem preparo a possibilidade de se tornarem, ainda que por um instante fugaz, executores de uma justiça que não podia mais esperar. Havia uma justiça que não podia mais esperar, e naquele dia, ela encontraria seu caminho em meio ao caos. Na tarde de 29 de abril de 1945, o poder dentro de Dachau inverteu-se de forma radical. A engrenagem de domínio que por anos esmagou dezenas de milhares de vidas ruiu em questão de horas. Os antigos senhores do campo viram-se subitamente desarmados, cercados por aqueles que haviam torturado e por soldados que mal conseguiam processar o que seus olhos testemunhavam. O alto comando da SS abandonara o campo pouco antes da chegada das tropas aliadas, deixando para trás seus subordinados e o pessoal administrativo. Muitos tentaram se disfarçar, misturando-se aos prisioneiros ou fingindo funções médicas. Mas o destino deles dependia menos do que haviam feito e mais de quem os encontraria primeiro. Um tenente da SS entregara o comando temporário às autoridades americanas, que estabeleciam um controle inicial. Contudo, as tropas entravam por flancos diferentes, sem uma coordenação clara. Cada grupo deparava-se com uma nova manifestação do horror. Corpos empilhados, crematórios ainda em operação, crianças moribundas. A cada descoberta, a indignação se tornava mais densa, mais pesada. Em um dos setores do campo próximo ao hospital, havia um pátio murado usado para armazenar carvão. Ali, cerca de 50 membros da SS foram reunidos sob custódia. Enquanto o comandante do batalhão, um oficial com experiência de combate, se afastava brevemente para coordenar as operações, o inevitável aconteceu. O som de uma metralhadora rasgou o ar, disparada contra os prisioneiros alemães. Quando o oficial retornou, encontrou vários corpos caídos junto ao muro.
Ele interrompeu imediatamente a execução, ordenando disciplina. A cena ficaria gravada a fogo na memória dos que testemunharam o caos, mas também nos relatórios militares que se seguiram. A justificativa imediata foi uma suposta tentativa de fuga. No entanto, investigações internas determinaram que não houve tal tentativa. O gatilho fora emocional, não tático. Alguns soldados, sobrecarregados pelo sofrimento que acabavam de testemunhar, haviam cruzado a linha invisível que separa a justiça da vingança. Episódios semelhantes se repetiram naquele mesmo dia. Perto da estação de trem do campo, 4 soldados alemães foram executados sumariamente por um oficial americano que os encontrou escondidos em um vagão de carga, logo após ver o trem repleto de cadáveres. Um de seus homens subiu no vagão e finalizou os feridos, para garantir que não sobreviveriam. Dentro do campo principal, oficiais americanos organizaram os prisioneiros alemães conforme sua afiliação. Soldados da Wehrmacht foram separados do pessoal da SS. Estes últimos foram conduzidos a uma área restrita e, segundo múltiplos testemunhos, executados ali mesmo por soldados americanos armados com fuzis, pistolas e o que mais tivessem à mão. O número total de executados naquela tarde é controverso. Algumas fontes sensacionalistas falaram de centenas de mortos. Os relatórios mais sólidos, baseados em investigações internas do exército americano, estimam que entre 30 e 50 membros da SS foram mortos após a rendição do campo. Mas as execuções não se limitaram ao pessoal uniformizado. Os antigos prisioneiros também cobraram sua vingança. Alguns guardas foram espancados com ferramentas de trabalho, outros estrangulados com lençóis. Os capos, prisioneiros que exerceram poder durante o cativeiro, tornaram-se alvos de um ódio particularmente intenso, identificáveis por sua brutalidade e privilégios. Em alguns casos, os sobreviventes compartilhavam seus motivos com os soldados aliados, mostravam as tatuagens da SS sob o braço, apontavam cicatrizes ou simplesmente diziam os nomes de quem havia assassinado suas famílias. Os soldados, por vezes, não apenas deixavam de intervir, como também facilitavam armas rudimentares aos sobreviventes. Naquele momento, a linha entre responsabilidade individual e fúria coletiva tornou-se quase impossível de traçar. Alguns soldados americanos observaram os linchamentos sem intervir. Outros, apesar de treinados para respeitar as leis de guerra, sentiram-se incapazes de se opor à justiça direta que testemunhavam. Naquele contexto, a legalidade havia perdido sua força. O Exército dos Estados Unidos conduziu uma investigação formal. O tenente-coronel responsável pelo relatório confirmou violações da Convenção de Genebra, incluindo execuções sumárias de prisioneiros rendidos. Cortes marciais foram recomendadas para vários oficiais implicados, mas os processos jamais foram iniciados. O relatório foi elevado ao general George S. Patton, então governador militar na Baviera, que, segundo múltiplas fontes, simplesmente o descartou. A justificativa tácita era simples. Depois do que aqueles homens viram, julgá-los por sua reação não parecia eticamente sustentável. O advogado militar que revisou o caso resumiu a ambivalência geral. O que ocorreu foi ilegal, mas não podia ser avaliado fora do contexto extremo em que aconteceu. Para muitos oficiais, o horror de Dachau havia rompido as estruturas morais convencionais. Diferente de outros locais emblemáticos do campo, o muro do pátio de carvão não ostenta nenhuma inscrição. Nenhuma placa recorda o que aconteceu ali naquela tarde. Ele permanece como um símbolo mudo do instante em que os papéis se inverteram e os libertadores enfrentaram um dilema para o qual não havia resposta. Como agir quando a lei já não é suficiente para responder ao mal? O ar sobre Dachau estava carregado de uma quietude antinatural. No dia 29 de abril de 1945, quando os portões se abriram, não houve gritos de alegria nem corridas em direção à liberdade. Anos de sobrevivência haviam ensinado uma lição brutal. A esperança era uma armadilha. A libertação, a princípio, foi um silêncio desconcertante. Apenas quando os prisioneiros compreenderam que os guardas estavam desarmados e que os soldados aliados não eram uma ilusão, a verdadeira reação começou.
A hierarquia imposta pela SS, que governara cada respiração dentro do campo, desmoronou instantaneamente. Naquele vácuo súbito, emoções há muito contidas irromperam com a força de uma represa rompida. Alívio, luto e uma fúria incandescente. Essa raiva não se manifestou apenas em palavras ou lágrimas, mas em ações diretas contra aqueles que por anos exerceram o poder. Os primeiros a serem apontados foram os capos, prisioneiros a quem a SS havia delegado o controle. Embora também fossem cativos, muitos haviam abraçado com brutalidade o papel que lhes dava privilégios à custa de seus companheiros. Sua queda foi rápida e visceral. Nos barracões, os capos foram identificados, arrastados para fora e espancados com as próprias ferramentas do campo. Alguns foram enforcados em vigas improvisadas. Diferente dos guardas alemães, a proximidade dos capos com suas vítimas tornava a retaliação mais pessoal. Para eles, não haveria clemência nem julgamento. Guardas da SS que tentavam se camuflar entre os prisioneiros também foram caçados. Apesar de descartarem os uniformes, detalhes impossíveis de esconder os denunciavam. Tatuagens sob o braço, traços fisionômicos, histórias que outros não esqueceram. Eles eram localizados, expostos e executados com armas improvisadas, tubos de metal, pedras, facas artesanais. A vingança não era coordenada, mas se movia com uma fúria implacável. Em meio ao caos, alguns soldados americanos tentaram intervir, buscando separar agressores de seus alvos e estabelecer alguma ordem. Mas muitos outros, compreendendo o abismo de sofrimento que testemunhavam, optaram por desviar o olhar. Alguns chegaram a fornecer armas rudimentares aos prisioneiros. A autoridade formal existia, mas o controle real, naqueles primeiros momentos, estava nas mãos de quem acabara de reconquistar a própria liberdade. Nem toda a violência foi espontânea. Em alguns setores do campo, surgiram embriões de justiça organizada, onde prisioneiros políticos com experiência jurídica coordenavam tribunais improvisados. Testemunhos eram colhidos, acusações formuladas e sentenças proferidas. As execuções eram rápidas, mas buscavam, dentro do caos, uma forma de justiça que se aproximasse da dignidade que lhes fora negada. Esse fenômeno não se limitou a Dachau. Em Buchenwald, a rede de resistência clandestina já havia preparado listas de colaboradores, e assim que os nazistas começaram a recuar, os próprios prisioneiros assumiram o controle. Em Bergen-Belsen, embora as forças britânicas mantivessem uma vigilância mais rígida, acertos de contas ocorreram ao abrigo da noite. A lógica era a mesma: recuperar a agência no mesmo espaço onde ela havia sido sistematicamente aniquilada. As reações dos soldados aliados eram um mosaico de emoções. Alguns se sentiam profundamente perturbados pelo que viam, enquanto outros entendiam aquilo como uma resposta inevitável, quase legítima. Médicos, capelães e oficiais registraram em seus diários que, embora não pudessem justificar os atos legalmente, tampouco conseguiam condená-los eticamente. Para homens e mulheres que viveram anos como objetos descartáveis, decidir o destino de seus algozes representava uma forma extrema, mas compreensível, de reivindicar a própria humanidade. Ao cair da noite, a violência assumiu uma forma mais silenciosa. Nos barracões, capos e informantes foram mortos sem alarde. Estima-se que entre 20 e 40 deles morreram por asfixia, estrangulamento ou golpes deliberadamente silenciosos. A manhã seguinte trouxe uma calma frágil e uma administração militar mais estruturada. Os relatórios oficiais mal mencionam esses atos, referindo-se a eles como incidentes ou tensões internas. A prioridade rapidamente se tornou a organização sanitária, a distribuição de alimentos e a transferência dos sobreviventes. A justiça formal dos tribunais de guerra começava a tomar forma, e nela não havia espaço para represálias espontâneas. Para muitos sobreviventes, esses episódios permaneceram um segredo complexo, uma memória que não era fonte de orgulho, mas tampouco de arrependimento. Representava uma mistura de necessidade emocional, justiça moral e uma resposta humana crua a um sistema de opressão sem precedentes.
Na memória coletiva do Holocausto, esses momentos permaneceram em uma margem turva, nem totalmente ocultos, nem plenamente reconhecidos. Na poeira do colapso, uma justiça sombria começou a brotar, nem sempre visível, raramente reconhecida. O padrão de represália contra o pessoal dos campos não se limitou a Dachau, mas se espalhou por toda a constelação de campos de concentração libertados nos últimos caóticos meses da guerra. Cada libertação teve sua própria e terrível identidade, moldada pelo momento, pela condição dos sobreviventes e pela composição das tropas que chegavam. Contudo, um fio comum percorria quase todos os lugares. Onde guardas da SS ou capos permaneciam, alguma forma de acerto de contas acontecia. Variava da violência espontânea a execuções organizadas. Em Ohrdruf, um subcampo de Buchenwald, as unidades da 4ª Divisão Blindada e da 89ª Divisão de Infantaria Americanas se tornaram as primeiras a libertar um campo em solo alemão, em 4 de abril de 1945. Diferente de Dachau, Ohrdruf estava estranhamente vazio. O pessoal da SS havia tentado apagar seus rastros, forçando os prisioneiros a exumar e queimar corpos de valas comuns antes de executar esses trabalhadores e fugir. Apesar da fuga, a retribuição encontrou seu caminho. Vários homens da SS, que haviam trocado seus uniformes por roupas civis, foram capturados pela população local e entregues aos americanos ou, em alguns casos, diretamente aos ex-prisioneiros. Relatos fragmentados descrevem como pelo menos 7 membros da SS foram espancados até a morte, seus corpos deixados em exibição na entrada do campo como um aviso macabro. A notoriedade de Ohrdruf se consolidou quando o general Dwight Eisenhower o visitou em 12 de abril, acompanhado pelos generais George Patton e Omar Bradley. Confrontado com as atrocidades, Patton sentiu o estômago revirar. Eisenhower, por sua vez, ordenou uma documentação exaustiva e insistiu que o prefeito e os cidadãos da cidade vizinha fossem forçados a testemunhar o horror, rejeitando suas alegações de ignorância. Buchenwald, um dos maiores campos dentro da Alemanha, apresentou um cenário completamente diferente. Quando as forças americanas da 6ª Divisão Blindada chegaram em 11 de abril, uma organização de resistência interna já havia tomado o controle. Essa rede clandestina, formada por prisioneiros políticos alemães e soviéticos, havia adquirido armas secretamente e preparado o momento em que o domínio da SS enfraqueceria. Quando a SS começou a evacuar o campo, forçando milhares em marchas da morte, a resistência agiu. No dia 11 de abril, com os tanques americanos se aproximando, eles tomaram as torres de vigia e desarmaram os guardas restantes. Ao chegarem, as tropas aliadas encontraram uma administração de prisioneiros já em funcionamento, que havia separado o pessoal da SS e seus colaboradores do resto da população. A justiça dos prisioneiros já estava em curso. Jorge Semprún, um sobrevivente espanhol que se tornaria um escritor renomado, descreveu como o Comitê Internacional do Campo executou represálias sistemáticas. Eles tinham listas, sabiam quem havia matado, quem havia torturado, quem roubara comida dos moribundos. Dezenas de guardas e capos já estavam na prisão do campo, vigiados por prisioneiros armados. As execuções em Buchenwald foram mais metódicas do que a violência em Dachau. Testemunhas soviéticas relataram que entre 80 e 100 membros da SS e capos foram executados após julgamentos sumários conduzidos pelo comitê. Os métodos incluíam enforcamentos e fuzilamentos com armas capturadas. Em alguns casos, os guardas foram forçados a assumir as mesmas posições de tortura que haviam infligido. As forças americanas, em grande parte, permitiram que esses procedimentos continuassem por vários dias. Naquela altura, a maioria dos perpetradores identificados já havia enfrentado seu destino. Bergen-Belsen, libertado pelos britânicos em 15 de abril, revelou a mais catastrófica crise humanitária de qualquer campo ocidental. A 11ª Divisão Blindada Britânica encontrou cerca de 60 mil prisioneiros, a maioria em estado terminal de tifo e desinteria, vivendo em meio a 13 mil cadáveres insepultos. O oficial médico que entrou primeiro descreveu o lugar como um pesadelo.
Os vivos jaziam entre os mortos sem comida ou água, em um sofrimento indescritível. A prioridade imediata foi o socorro médico, não a justiça. No entanto, os britânicos adotaram uma abordagem distinta. Eles usaram sistematicamente os membros da SS capturados nas operações de limpeza. Cerca de 80 guardas foram forçados a manusear os corpos em decomposição com as próprias mãos, carregando-os para valas comuns sem qualquer equipamento de proteção. Cerca de 20 deles contraíram tifo e morreram em poucos dias. Para muitos guardas, era uma sentença de morte disfarçada de trabalho. Essa participação forçada era uma forma diferente de represália, servindo como uma poderosa declaração psicológica. O capitão britânico Derek Sington, que supervisionou a operação, observou: "Fizemos com que olhassem para cada rosto antes do enterro. Alguns choravam, outros vomitavam. Eu não senti nada por eles." E embora a violência organizada fosse menos documentada, à noite, longe dos olhos britânicos, os acertos de contas continuavam. Como lembrou um sobrevivente polonês, depois do anoitecer, aqueles que haviam sido mais cruéis eram levados para trás dos barracões. Poucos viviam para ver o amanhecer. Nos campos libertados pelas forças soviéticas, as represálias muitas vezes assumiram formas ainda mais extensas. Em Majdanek, libertado em julho de 1944, as autoridades soviéticas incentivaram a identificação de guardas, enforcando publicamente os capturados. Em Sachsenhausen, as tropas permitiram que os prisioneiros agissem livremente antes de estabelecer o controle. Um caso particularmente marcante ocorreu no campo de Janovska, onde o comandante soviético entregou dezenas de guardas capturados aos sobreviventes com as palavras: "Estes são seus para julgar." Nenhum sobreviveu à noite. Em cada um desses cenários, a linha entre justiça e vingança se desfazia. Comandantes militares enfrentavam situações sem precedentes para as quais nenhuma doutrina os havia preparado. Para os sobreviventes, esses atos representavam a recuperação da agência após anos de impotência absoluta. Um deles explicaria mais tarde: não era simplesmente vingança, era a restauração da ordem moral. As diferentes reações militares, da permissão implícita em Dachau à abordagem controlada em Bergen-Belsen, refletiam uma compreensão que evoluía rapidamente sobre o que os campos realmente representavam. Naquele vácuo entre o colapso da autoridade nazista e o estabelecimento do governo militar aliado, os sobreviventes realizaram seu próprio acerto de contas. Uma forma de justiça que desapareceria em grande parte das histórias oficiais, mas que permaneceria indelével em sua memória. Nos portões dos campos recém-libertados, a lei da guerra encontrou seu limite. A resposta oficial dos aliados às represálias dos prisioneiros contra o pessoal dos campos revela uma profunda e calculada ambivalência. Em teoria, as forças aliadas operavam sob estruturas legais claras, como as Convenções de Haia de 1899 e de 1907, e a Convenção de Genebra de 1929, que garantiam proteção aos combatentes rendidos, independentemente de suas ações. Contudo, diante da criminalidade extraordinária do sistema de campos de concentração, muitos comandantes tomaram a decisão deliberada de suspender temporariamente esses princípios. A tensão entre a lei militar formal e o julgamento moral da situação se personificou na figura do general George S. Patton. Como governador militar da Baviera, ele recebeu um relatório detalhado do tenente-coronel Joseph Whittaker, documentando claras violações das leis de guerra por soldados americanos em Dachau, completo com testemunhos e provas fotográficas. Dizem que Patton, em vez de prosseguir com as recomendações de julgamentos militares, simplesmente rasgou o documento, enterrando a investigação. Em seu diário, ele confidenciou: "Os inimigos com que lidamos agora não são soldados convencionais, mas criminosos da pior espécie. Embora não possamos nos rebaixar aos seus métodos, tampouco podemos julgar as reações de homens que viram tais coisas pelos padrões normais." Essa perspectiva, de que a justiça militar convencional era inadequada, permeou as decisões de comando em toda a frente de libertação.
Nos níveis operacionais, essa ambiguidade se traduzia em uma supervisão deliberadamente falha. O tenente-coronel Felix Sparks, que tentou impedir as execuções no pátio de carvão em Dachau, ainda assim manteve uma atitude permissiva em relação a outras formas de represália. Em seu relatório, ele observou que seus homens haviam segregado o pessoal da SS para processamento, sem especificar em que consistia esse processamento. Quando informado de que ex-prisioneiros atacavam capos identificados, ele instruiu seus oficiais a se concentrarem na segurança do perímetro, em vez de intervir nos assuntos internos do campo. Os relatórios da Polícia Militar daquele período se tornaram um exercício de ambiguidade sistemática. Uma anotação típica poderia registrar que ex-prisioneiros não identificados supostamente participaram de ações disciplinares não autorizadas. A Polícia Militar, segundo o mesmo relatório, não pôde intervir devido à insuficiência de pessoal e à situação médica prioritária. Essa linguagem burocrática mascarava a realidade de execuções brutais, criando um rastro documental que reconhecia sua ocorrência sem atribuir responsabilidade às forças aliadas. Enquanto isso, a Cruz Vermelha Internacional, presente em vários locais, mantinha uma neutralidade rigorosa, focando exclusivamente na ajuda humanitária. Contudo, comunicações internas revelam que eles sabiam das represálias. Um delegado suíço em Dachau escreveu à sede em Genebra. As autoridades militares parecem ter suspendido temporariamente os protocolos normais para prisioneiros. Dadas as circunstâncias, isso pode ser inevitável. Nosso papel deve permanecer focado nos vivos que requerem atenção urgente. O status legal do pessoal dos campos de concentração existia em uma zona cinzenta que facilitava essa abordagem. Embora tecnicamente fossem prisioneiros de guerra, sua participação em crimes contra a humanidade os colocava em outra categoria na mente dos oficiais aliados. O Major-General Maxwell Taylor expressou essa perspectiva de forma sucinta. Os homens de uniforme da SS nesses campos não são soldados, são carcereiros e executores. As regras da guerra não foram feitas para homens como eles. Essa ambiguidade se estendia à documentação oficial. Guardas da SS executados eram por vezes listados como mortos ao tentar escapar, ou categorizados como baixas durante operações de segurança. Em outros casos, as mortes simplesmente não eram registradas, criando lacunas estatísticas que obscureciam a verdadeira extensão das represálias. Talvez ninguém tenha sentido o peso desses cálculos morais de forma mais aguda do que os capelães militares. O rabino Herschel Schachter, que entrou em Buchenwald com as forças americanas, refletiu mais tarde. De uma perspectiva espiritual, eu não poderia tolerar o assassinato, mesmo desses monstros. No entanto, me vi incapaz de intervir quando os sobreviventes identificaram aqueles que os haviam atormentado. Naquele momento, ele entendeu que a moralidade convencional não oferecia uma resposta adequada. Para os comandantes, a solução mais prática era permitir um breve e não reconhecido período de retaliação antes de estabelecer um controle mais completo. Essa abordagem eliminava os perpetradores mais notórios, enquanto processos mais ordenados eram estabelecidos para coletar evidências para os futuros julgamentos de crimes de guerra. Essa política informal criou uma espécie de justiça de transição, uma ponte entre o regime nazista e o governo militar aliado. Era uma forma de dar aos sobreviventes um momento de agência naquela transição, um acerto de contas final com seus algozes imediatos antes que os mecanismos mais lentos da justiça internacional começassem a girar. Uma justiça sem lei, nascida do horror e da necessidade. No ar pesado dos campos recém-libertados, a justiça não usava venda nem carregava uma balança. A execução de oficiais do campo que haviam se rendido abriu um profundo abismo ético. Pelos padrões legais estabelecidos, o assassinato de combatentes inimigos desarmados constitui um crime de guerra, independentemente de suas ações anteriores. Contudo, o confronto imediato com a evidência do extermínio em massa desafiava qualquer código moral convencional, levantando uma questão fundamental sobre a natureza da justiça diante do horror absoluto. No papel, a posição legal era inequívoca.
As convenções de Haia estabeleciam que inimigos rendidos deveriam ser tratados com humanidade. A Convenção de Genebra de 1929 proibia expressamente a violência contra a vida e a pessoa, em particular, o assassinato de todos os tipos. De acordo com essas normas, a execução dos guardas da SS em Dachau e em outros campos constituía uma clara violação das leis de guerra. Mas, diante dos portões do inferno, aquelas palavras pareciam pertencer a um outro universo. Essas mesmas estruturas legais, afinal, se mostraram totalmente impotentes para impedir ou punir os crimes cometidos dentro dos campos. Os nazistas haviam metodicamente desmantelado cada princípio do direito humanitário, operando uma engrenagem de morte que ceifou milhões de vidas. A filósofa Hannah Arendt, ao refletir sobre o Holocausto, sugeriu que os conceitos morais e legais tradicionais eram insuficientes diante do que ela chamou de mal radical, uma ação sistemática que transcende a malícia humana comum. Nesses contextos, ela argumentou: as estruturas convencionais de justiça poderiam entrar em colapso. Para os sobreviventes que participaram dos atos de retaliação, os princípios legais abstratos tinham pouco peso diante da experiência direta da crueldade sistemática. Muitos expressaram o sentimento de que a justiça convencional, com suas garantias processuais e padrões de prova, jamais poderia reparar o que haviam suportado. Um sobrevivente de Dachau, que participou do espancamento fatal de um capo, explicou suas ações não como vingança, mas como a restauração da ordem moral em um mundo virado de cabeça para baixo. Tribunais exigiriam provas, mas como documentar anos de pequenos tormentos diários, de tortura psicológica, de prisioneiros espancados para o divertimento dos guardas? A perspectiva dos soldados libertadores adiciona outra camada a esse cálculo ético. Homens treinados para respeitar a lei militar se viram questionando seus princípios mais fundamentais ao serem confrontados com a evidência do assassinato industrializado. Protocolos normais sobre prisioneiros de guerra de repente pareciam triviais, até mesmo obscenos, à sombra das câmaras de gás e dos fornos crematórios. Como um oficial americano escreveu para casa: "O que encontramos aqui me faz entender por que Deus destruiu Sodoma. Coisas tão malignas que não se pode permitir que existam." A tensão entre a disciplina militar e a indignação moral criou situações impossíveis para cada soldado. Um metralhador que atirou em homens da SS rendidos em Dachau descreveu mais tarde a sensação de estar fora de si mesmo, observando suas próprias ações com um horror distante, incapaz de parar. Outros falaram de uma clareza moral temporária, uma convicção de que, naquele contexto específico, as restrições normais contra matar inimigos desarmados simplesmente não se aplicavam. Essa suspensão da ética reflete o que o filósofo Michael Walzer chama de o problema das mãos sujas em circunstâncias extremas. Walzer sugere que, em certos cenários de crise, as proibições morais podem ser temporariamente superadas, mas a mancha moral da transgressão permanece. O soldado que permite ou participa de execuções vingativas pode estar respondendo a uma autêntica intuição moral de que a justiça exige tal ação e, ainda assim, carregar a responsabilidade por violar princípios mais profundos. A complexidade ética se estendia para além das ações individuais, alcançando as respostas institucionais. Autoridades militares que permitiram tacitamente as execuções, enquanto mantinham uma negação oficial, incorreram em um profundo compromisso moral. Ao abrir espaço para a punição extrajudicial sem autorização formal, eles reconheceram a insuficiência dos mecanismos de justiça convencionais, ao mesmo tempo em que evitavam a responsabilidade pelas consequências. O jurista Telford Taylor, que mais tarde atuaria como promotor em Nuremberg, observou que as represálias durante a libertação existiam em uma zona cinzenta entre a vingança e a justiça. A justiça formal de Nuremberg ainda estava a meses de distância. E nesse vácuo, as respostas humanas mais cruas preencheram o silêncio. De uma perspectiva deontológica que se concentra na retidão inerente das ações, matar prisioneiros rendidos permanece errado, independentemente de seus crimes.
Já do ponto de vista consequencialista, que avalia os atos por seus resultados, as represálias poderiam ser justificadas se trouxessem um fechamento psicológico aos sobreviventes. Nenhum desses enquadramentos, no entanto, captura totalmente a complexidade moral desses eventos. Talvez o mais desafiador seja a questão da responsabilidade em circunstâncias extremas. Os libertadores e sobreviventes que participaram dessas represálias agiam em um contexto de profundo choque moral, confrontados com uma evidência do mal que poucos humanos haviam testemunhado. Primo Levi, refletindo sobre o julgamento moral nos campos, introduziu o conceito de uma zona cinzenta, onde as distinções claras entre o bem e o mal se dissolvem sob pressão extrema. As represálias que se seguiram à libertação talvez representem outro tipo de zona cinzenta, uma na qual o universo moral suspendeu temporariamente seu funcionamento. A omissão desses eventos em grande parte da documentação oficial reflete um desconforto coletivo com essas questões. Era mais simples focar nas atrocidades nazistas e nos processos legais de Nuremberg do que confrontar a realidade caótica e moralmente ambígua da própria libertação. No momento em que a humanidade confrontou seu capítulo mais sombrio, a linha entre justiça e vingança, entre a raiva justificada e a fúria descontrolada, tornou-se quase impossível de discernir. Essa ambiguidade ética continua a ressoar, um lembrete de que nossos princípios mais caros podem vacilar quando confrontados com o mal em sua forma mais extrema. Na sombra da libertação, quando os portões do inferno foram abertos, há histórias que a própria história tentou esquecer. São os assassinatos que o tempo escolheu apagar do registro, as represálias que ocorreram durante e após a libertação dos campos de concentração nazistas. Elas ocupam um estranho ponto cego na memória coletiva, simultaneamente conhecidas e desconhecidas, reconhecidas, mas raramente discutidas. Enquanto outros aspectos da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto foram exaustivamente documentados, esses atos de retaliação desapareceram da consciência pública. A primeira camada de eliminação veio da própria documentação militar oficial. Embora o Exército dos Estados Unidos tenha conduzido uma investigação minuciosa sobre as represálias em Dachau, os resultados foram efetivamente enterrados quando o general Patton rejeitou todas as acusações. O relatório foi classificado e permaneceu um fantasma nos arquivos até ser descoberto em 1991. Sem reconhecimento ou consequências formais, esses eventos nunca entraram de fato no registro histórico militar. Um padrão semelhante emergiu em outros locais. Os registros britânicos de Bergen-Belsen focam na crise médica e na resposta humanitária, com referências mínimas ao tratamento dos membros da SS. A documentação soviética de campos como Majdanek enfatizava as atrocidades nazistas, retratando a libertação como um momento de justiça triunfante, não de represália caótica. A versão oficial estava escrita, mas não era toda a verdade. A cobertura da mídia na época concentrou-se compreensivelmente nas atrocidades em si. Os cadáveres, os sobreviventes emaciados, as câmaras de gás, o impacto visual e a clareza moral dessas descobertas eram inegáveis. Em contraste, as represálias contra o pessoal dos campos apresentavam uma narrativa moralmente ambígua, que complicava a imagem das forças aliadas como libertadores puramente justos. Nas margens daquelas imagens, uma outra história se desenrolava, longe das câmeras. Margaret Burke White, uma das fotojornalistas mais proeminentes em Buchenwald, reconheceu mais tarde em suas memórias ter testemunhado atos de vingança, mas escolheu não fotografá-los. Algumas coisas, ela escreveu, pareciam privadas, mesmo no inferno. Esse sentimento era comum entre as testemunhas. Os censores militares reforçaram essa visão seletiva, revisando cuidadosamente cada imagem e rejeitando consistentemente aquelas que mostravam soldados aliados participando ou observando as retaliações. A narrativa apresentada ao público era de resgate, não de vingança. A política do pós-guerra contribuiu ainda mais para essa memória seletiva.
Com a ascensão da Guerra Fria, as narrativas ocidentais precisavam de uma distinção moral clara entre as sociedades democráticas e os regimes totalitários. Reconhecer que soldados aliados agiram fora da lei, mesmo em resposta a atrocidades, complicava esse roteiro. A justiça formal de Nuremberg era mais conveniente do que a justiça informal executada nos campos. Os primeiros estudos sobre o Holocausto também abordaram o assunto com cautela. O foco acadêmico inicial era documentar os crimes nazistas, e as reações dos sobreviventes durante a libertação pareciam secundárias. Muitos historiadores relutavam em tocar em tópicos que pudessem fornecer munição para negacionistas. Isso criou o que o historiador Michael Berenbaum chamou de zonas de silêncio na memória do Holocausto. As represálias durante a libertação eram uma dessas zonas. Historiadores militares evitaram igualmente esses episódios. Na vasta literatura sobre as operações da Segunda Guerra, as libertações são geralmente mencionadas como missões humanitárias. As histórias padrão de unidades como a 45ª Divisão de Infantaria em Dachau ou a 11ª Divisão Blindada Britânica em Bergen-Belsen raramente abordam como os soldados responderam, emocional e eticamente, àquilo que encontraram. O efeito combinado desses fatores criou um vácuo histórico. Os incidentes apareciam como aberrações isoladas, não como um padrão que revela muito sobre a resposta humana à atrocidade. Sem o devido reconhecimento, nossa visão da libertação permanece incompleta, idealizada. As imagens estéreis de sobreviventes gratos abraçando soldados aliados obscurecem a realidade complexa e visceral da condição humana diante do mal absoluto. Nas últimas décadas, no entanto, uma historiografia mais nuançada começou a preencher essas lacunas. Obras de historiadores como Daniel Goldhagen e Deborah Duverck incorporaram as represálias em narrativas mais amplas. Museus e memoriais do Holocausto passaram a incluir perspectivas que reconhecem toda a gama de experiências dos sobreviventes, incluindo atos de resistência e retaliação. Talvez o mais importante seja o testemunho dos próprios sobreviventes, coletado por organizações como a Fundação Shoah. À medida que a geração que viveu o Holocausto envelhece, muitos escolheram falar mais francamente sobre aspectos de sua experiência antes considerados complexos ou controversos demais para compartilhar. E com o tempo, o silêncio começou a se quebrar. Esse desvelar gradual não diminui o horror dos crimes nazistas, nem equipara atos momentâneos de represália a um genocídio sistemático. Pelo contrário, reconhece a humanidade completa daqueles que sofreram, sua capacidade de sentir raiva e resiliência, de buscar vingança tanto quanto perdão. Como escreveu o sobrevivente Primo Levi, não somos santos nem filósofos, nossa humanidade inclui a capacidade de fazer o mal, assim como o bem. Negar isso é negar o que aprendemos nos campos. Para os sobreviventes, a oportunidade de se vingar de seus algozes, mesmo que brevemente, representava mais do que mera vingança. Era a recuperação da agência após anos de impotência absoluta, uma declaração de que não eram mais objetos a serem descartados, mas seres humanos capazes de julgamento e ação. A complexidade moral de suas decisões reflete a situação impossível que suportaram. 75 anos após esses eventos, talvez agora possamos reconhecê-los sem medo de que isso diminua a clareza de nosso julgamento. Compreender as represálias durante a libertação acrescenta profundidade à nossa compreensão do Holocausto e nos lembra que as certezas morais muitas vezes vacilam diante do mal extraordinário. Nesse reconhecimento, reside um acerto de contas mais completo e honesto com um dos capítulos mais sombrios da história.